Nessa aula, continuamos a conversar sobre salário de benefício. Antes de continuarmos, é preciso que a gente pare um pouquinho e entenda que o salário de contribuição, ele tem uma dupla finalidade. Uma das finalidades do salário de contribuição é permitir o cálculo do salário de benefício, né? Não tem aquela lógica de que SC gera o SB e gera renda, não é verdade? Só que, além disso, cabe lembrar que o salário de contribuição, ele é a base de cálculo das contribuições dos segurados. Os segurados, à exceção do segurado especial, contribui sobre o salário de contribuição. E até o segurado especial, quando ele opta por contribuir facultativamente, como fazem os individuais e os facultativos, ele vai ter que contribuir com 20% sobre o salário de contribuição. Então, o salário de contribuição, ele é ao mesmo tempo base de cálculo das contribuições e serve para cálculo do salário de benefício. Então, eu posso dizer que o salário de contribuição, ele tem uma dupla finalidade. Muito bem. Nessa dupla finalidade, nós temos que marcar o seguinte: quando eu penso no salário de contribuição enquanto base de cálculo das contribuições, o 13º salário, ele integra o salário de contribuição. O que eu quero dizer com isso? Que o 13º, ele é usado como base das contribuições. O trabalhador, quando ele recebe seu 13º, ele vai sofrer um desconto sobre o 13º, a empresa onde ele trabalha, se é um empregado, né? A empresa onde ele trabalha arrecada a contribuição sobre o 10º, descontando do 13º e recolhendo para os cofres da Previdência. Então, 13º é base de cálculo de contribuições. Então, quando eu penso no 13º, tendo em vista salário de contribuição na condição de base de cálculo, o 13º integra o salário de contribuição. Mas quando se trata de utilizar salários de contribuição para calcular aquela média de salário de contribuição, ou média vezes fator, que é o SB, salário de benefício, o 13º não integra. Todo mês de dezembro, a gente sabe, né, que até dia 20 o trabalhador vai receber o 13º, mas não tem jeito. Eu não posso chegar em dezembro e entender que eu vou usar a remuneração de dezembro mais o 13º para jogar nessa média e calcular o salário de benefício. Então, quando se trata de cálculo de salário de benefício, o 13º salário não integra o salário de contribuição, ok? Por outro lado, tá? Aqui era para fazer um exemplo que eu até já fiz lá. Vou fazer aqui, uma pessoa ganha 2.000 de remuneração de dezembro e tem um 13º de 2.000. Você vai dizer assim, poxa, então esse mês é um mês que tem um salário bem grande, tá? Entre os maiores salários, porque ele está ganhando 4.000, eu vou colocar 4.000 na média, porque a média não deve levar em conta, né, os 80% de todo o período contributivo correspondendo aos maiores salários. Então, dezembro sempre entra na média, porque em dezembro o trabalhador sempre tem mais remuneração, porque ele ganha o salário dele mais o 13º. Não, minha gente. Dezembro eu só considero os 2.000 para decidir se esses 2.000 estão entre os maiores e jogar na média. Aí o 13º gerou contribuição, todo ano ele recebe 10º, paga contribuição, mas eu não coloco o 10º na média, né, para engordar essa média e consequentemente a renda. Não, você não coloca o 13º, mesmo tendo gerado contribuição, você não coloca na média. Por outro lado, tá? Você vai ter uma situação diferente para o auxílio acidente. Eu não coloquei aqui, não acredito, deixa eu voltar aqui. Ele deve aparecer no próximo parágrafo, tá? Mas só adiantando. Quando eu tenho um segurado recebendo auxílio acidente, esse auxílio acidente ele é um benefício de caráter indenizatório que não substitui o salário do trabalhador. Nós vamos encontrar, em muitos casos, o trabalhador recebendo salário e auxílio acidente por muitos anos até se aposentar. O trabalhador contribui sobre o salário, não contribui sobre o auxílio acidente. Então,
Então, eu posso dizer que o auxílio-acidente, ele não é salário de contribuição enquanto base de cálculo. Só que quando chegar na hora de se aposentar, o auxílio-acidente, ele vai compor o salário de contribuição para repercutir no cálculo do salário de benefício e na renda. O que eu estou dizendo para vocês? Que quem ganha 1.000 de salário e 500 de auxílio-acidente só contribui sobre os 1.000 do salário. Mas na hora de se aposentar, eu vou somar esses 1.000 com os 500, vou juntar tudo para fazer a média contando com 1.500 para cálculo de benefício. É isso que eu estou tentando dizer. E vai aparecer mais adiante, né, um gráfico desse para a gente explicar. Vamos lá, então. Então, aqui. Não será considerado para o cálculo do salário de benefício o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido, nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria. Então, vamos entender isso daqui. Isso aqui é um resquício da forma como se calculava benefícios no passado, mas ainda está valendo hoje. No passado, não se calculava benefícios fazendo a média dos últimos 36 salários. Então, o indivíduo, quando chegava próximo de se aposentar, ele já sabia que aqueles últimos 3 anos, com aqueles últimos 36 salários, era o que se usava para jogar na média e calcular o benefício. Muito bem. O que acontece? Desde aquele tempo se tinha muito cuidado de não permitir aumentos inexplicáveis, porque senão seria muito fácil passar a conta para a Previdência. O empregador daria aumentos para os trabalhadores somente perto deles se aposentarem, os valores, né, da remuneração dos últimos 36 meses ficariam bem maiores e gerariam benefícios também maiores. Então, basicamente, o que se tem aqui é a proibição de aumentos inexplicáveis num período muito próximo à aposentadoria. Né? Hoje a gente sabe que não são usados apenas os últimos 36 salários para cálculo de benefício. Tá? Isso aqui era mais razoável na época em que se tinha, né, só o cômputo dos últimos 36 salários para calcular a aposentadoria, para calcular benefício. Hoje não se usa só esses 36 salários, mas essa lógica ainda, nessa regra, ficou. Então, aumentos inexplicáveis ocorridos nos últimos 36 meses que antecedem a aposentadoria, a obtenção de qualquer benefício que use salário de benefício para o seu cálculo, não se aceita. Então, não se considera para cálculo do salário de benefício o aumento dos salários de contribuição que exceder limite legal, inclusive voluntariamente concedido, nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício. A não ser que esse aumento seja por conta de decisão de Justiça do Trabalho, promoção, tá? Segundo regras, normas gerais da empresa, dentro de plano de cargos e salários, tá? Que é admitida pela legislação do trabalho, seja em virtude de sentença normativa ou reajustamento salarial obtido pela categoria. O salário aumentou porque foi um ganho da categoria como um todo, teve um dissídio, passaram a ter uma vantagem dali para frente. Então, não tem problema. Aí, esses não são aumentos inexplicáveis, tá? Vamos lá. Então, antes, se utilizava para cálculo do SB os últimos 36 salários. Depois, 80% do período com os maiores salários de contribuição. Quem é responsável pelo divisor de águas? A Lei 9876. Então, essa lei, ela é publicada praticamente um ano, né, depois da Emenda Constitucional número 20. A Emenda Constitucional número 20, ela alterou totalmente a redação do artigo 202 da Constituição. O artigo 202, a partir da Emenda 20, passa a tratar de previdência complementar, mas no passado, antes da Emenda 20, o artigo 202 da Constituição, ele determinava o cálculo dos benefícios previdenciários usando essa média dos últimos 36 salários. Então, a Emenda 20, ela desconstitucionalizou o cálculo dos benefícios previdenciários, ou seja, a Constituição não trata mais de cálculo de benefícios. Esse cálculo é determinado por lei.
E um ano depois da emenda 20, tá, no final de novembro de 99, é publicada a Lei 9876, e essa lei, já que não havia mais amarração constitucional do cálculo de benefícios, essa lei ela vai determinar que o cálculo leve em consideração todo o período contributivo, tá? Todo o período contributivo, aproveitando-se desse período todo, os 80% maiores salários. Bom, então o que acontece aqui? Quando eu vou calcular os benefícios da Previdência Social, eu vou levar em conta, tá, um quantitativo de salários, que é um quantitativo que depende do período básico de cálculo, que é todo o período contributivo. Então, se eu tenho uma pessoa que ela tem, tá, 4, né, salários, e ela sofre um acidente, ela vem em busca de uma aposentadoria por invalidez, eu vou usar daqueles 4 salários, 80% correspondendo aos maiores valores. Se essa pessoa tiver 30 anos de contribuição, tá? 30 anos de contribuição, leia-se, tá? 360 salários. Desses 360 salários, eu vou utilizar, tá? É todo o período contributivo que é levado em conta, então dos 360 salários eu vou usar 80%, ou seja, eu uso 288 salários de contribuição. Muito bem, tá? Se no período básico de cálculo o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Então, vamos ver o que eu deixei aqui. Então, aqui é o seguinte, eu tenho que usar salário de contribuição para depois chegar no salário de benefício, concorda? Então, eu vou ter uma situação onde o indivíduo no período tem o seguinte, salário aí tem auxílio-doença, aí ele saiu do auxílio-doença, aí voltou para o emprego, mas a empresa, né, ele não tinha aquela estabilidade do acidente de trabalho, foi um acidente comum que gerou a incapacidade, depois, né, ele recebeu esse auxílio-doença, aí ele tem salário, mas vai ser de menor valor, eu vou colocar aqui. Então, ele tinha um salário de R$1.000, fez a média, deu R$1.000 e passou a receber uma renda de auxílio-doença de R$910. Depois, quando ele voltou a trabalhar num novo emprego, ele passou a receber R$700, tá certo? Ora, esse indivíduo, ele tem, tá, aqui 7 meses, tá? 7 meses de atividade, sofreu um acidente bem aqui, passou a receber auxílio-doença, desculpe. Aí ele voltou a trabalhar num novo emprego, passou a receber menos do que recebia antes. Aí bem aqui, vamos dizer que ele tenha problema de saúde de novo e ele tenha vindo em busca de um outro auxílio-doença ou até de uma aposentadoria por invalidez. O que vai acontecer? Eu tenho que escolher dentre os 7 salários, 80% correspondentes aos maiores valores, tá? Então, aqui, minha gente, eu vou ter, né, daria 5,6, eu vou escolher 5 salários. Quais os 5 que eu vou querer? Obviamente que eu devo considerar valores do período em que ele recebeu auxílio-doença. Se eu considero valores do período que ele recebeu auxílio-doença, então, eu vou levar em consideração todos os valores que estão aqui no quadro. O que eu vou fazer? Eu vou escolher caneta azul.
eu vou escolher esse e esse. Eu não quero saber nem desse, porque são menores. Então, eu vou escolher os maiores. Então, desses valores aqui, tá? A partir desses valores, eu vou calcular o meu salário de benefício. Só que o que ali nos disse, né, a Lei 8.213, é que eu não vou considerar, tá? O valor do auxílio-doença, mas o salário de benefício que gerou o auxílio-doença. Então, quando eu calculei o auxílio-doença, o que eu fiz foi o seguinte, eu tinha salários de contribuição de R$1.000, né, durante 3 meses, eu fiz a média, deu R$1.000, salário de benefício do auxílio-doença R$1.000, e a partir daqui eu apliquei 91% e achei uma renda de auxílio-doença de R$910. O que a lei me diz é, não use os 910, que é o valor da renda do auxílio-doença. Use o salário de benefício que gerou o auxílio-doença. Então, de onde vieram esses 910 aqui? Vieram de um salário de benefício de R$1.000. R$1.000, eu apliquei 91%, que é o percentual legalmente previsto, e eu obtive um auxílio-doença de 910. Então, eu vou pegar agora, vai ficar uma bagunça, mas eu vou pegar agora uma outra cor, tá? Vou pegar uma cor bem verde aqui e vou mostrar para vocês o que é que realmente vai, né, vir para o salário de benefício quando eu for calcular aqui, vamos dizer que seja uma aposentadoria por invalidez, né? Ele de novo teve problema e ficou agora com incapacidade permanente para o trabalho. Então, vamos lá. Para eu calcular a aposentadoria por invalidez, eu vou levar os maiores salários de contribuição. Então, aqui eu vou levar para cá 1.000. 1.000. E aqui eu vou levar 910, quando ele estava no mês que ele estava recebendo o auxílio-doença? Não, eu levo esses 1.000 e levo esses 1.000. Então, os meses em que ele recebe auxílio-doença serão considerados. Só que, em vez de considerar a renda do auxílio-doença, eu considero o salário de benefício que gerou esse auxílio-doença. E nós vimos que o salário de benefício, vejam só, ele tinha um salário, outro salário, outro salário, né? Cada salário de R$1.000. Então, eu trouxe para a minha média 80%, aí daria 2 salários. Eu trouxe para a minha média 2 salários de R$1.000, o meu SB daquele primeiro auxílio-doença deu 1.000, eu apliquei 91% e achei uma renda de auxílio-doença de 910. Quando eu for calcular a renda de um novo benefício lá na frente, eu levo em consideração, sim, o período em que ele esteve de auxílio-doença. Então, só retomando aqui, o que é que ele dizia aqui? Se no período básico de cálculo, naqueles, né, 7 meses, o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, recebeu auxílio-doença, a duração será contada. Então, eu vou considerar que são 7. Eu não vou considerar aqui que tenha só 5 meses dentro do período básico de cálculo. Não, o período vai ser composto pelos meses em que ele trabalhou e também pelos meses em que ele recebeu auxílio-doença. Então, o segurado recebeu benefício por incapacidade, a duração desse benefício por incapacidade será contada. E eu vou considerar como salário de contribuição no período em que ele esteve de benefício por incapacidade, em que ele esteve recebendo o auxílio-doença, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustando esse salário de benefício nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Então, vejam vocês aqui o seguinte, que aqui eu fiz um exemplo com 7 meses. Só que, às vezes, tá, você vai levar em consideração períodos muito longos. Então, aqui pode ter, né, um problema muito sério, porque eu tenho que reajustar isso daqui. Esse valor aqui de R$1.000 que eu estou usando, que foi o salário de benefício do auxílio-doença anteriormente, né, pago, eu vou ter que reajustá-lo segundo os mesmos índices de reajuste dos benefícios. E lembrar também que cada um desses salários de contribuição aqui, que entram, né, no cálculo do salário de benefício, eles entram devidamente reajustados, tá? Eles têm que ser reajustados, têm que ser corrigidos, não é reajustado, é corrigidos monetariamente.
Imagina se eu vou pegar um salário de 20 anos atrás para jogar na média pelo valor lá da época. Não, eu tenho que corrigi-lo e trazer esse salário de contribuição que entra na média corrigido, tá? A mesma coisa se eu usar um salário de benefício que gerou um auxílio-doença. Se eu vou usar esse salário de benefício para jogar na média, eu também tenho que trazê-lo corrigido. Vamos lá. Bom, aqui, tá? O salário de benefício, tá? Do segurado especial, tá? Segurado especial tem salário de benefício? Tem. Qual é o salário de benefício? É um valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2 do artigo 39, nos parágrafos 3º e 4º do artigo 48 dessa lei. Deixa eu ver se eu trouxe a ressalva, tá? Então, aqui é o seguinte, eu tenho como salário de benefício, e é engraçado que para o segurado especial eu não vou ter salário de contribuição, tá? Ele não tem uma base, salário ou valor declarado sobre a qual ele contribua. Um segurado especial, que se vale tão somente da sua condição de segurado especial, ele tem que contribuir quando ele comercializar a produção rural, o artesanato rural, aí ele vai ter uma contribuição incidente sobre a receita obtida com essa comercialização, ou entrega, né? Venda ou entrega em consignação desse produto rural, desse artesanato. Então, ele não tem um salário de contribuição. Então, o legislador diz, olha, então para ele, o valor do salário de benefício vai ser de um salário mínimo. Aí, quando eu for calcular a renda dele, eu aplico os percentuais previstos na lei, tá, para achar o valor da renda. Só que aí, se eu aplicasse 91%, ia dar uma renda de auxílio-doença menor que o salário mínimo, mas não pode. A renda vai ter que vir para o salário mínimo. Então, é por isso que eu digo que um segurado especial, ele tem benefícios no valor de um salário mínimo. Ora, se eu já amarrei a renda no salário mínimo, eu não precisaria me preocupar com definição de valor de salário de benefício. Só que eu preciso por um motivo. O auxílio acidente, ele não é um benefício de salário mínimo. O auxílio acidente, né, ele pode ser até inferior ao salário mínimo. Então, para calcular um auxílio acidente, eu teria que aplicar um percentual de 50%. E a renda do auxílio acidente de um segurado especial, portanto, seria, né, começaria o valor dela, a renda mensal inicial, de meio salário mínimo, tá? Para os outros, eu já sei que é amarrado em salário mínimo. Tá? No caso do auxílio acidente, seria meio salário mínimo. Nós vamos descobrir depois que quando um segurado especial, ele se aposenta e ele vinha recebendo um auxílio acidente, essa renda vai ser de um salário mínimo mais o valor do auxílio acidente. Então, um segurado especial, quando for se aposentar e ele vinha recebendo o auxílio acidente, ele acaba tendo uma renda de aposentadoria superior a salário mínimo, porque ele vai ter que incluir no cálculo dessa renda, além do salário mínimo, que já é o valor estabelecido para a aposentadoria, esse valor adicional do auxílio acidente que ele vinha recebendo, tá? Bom, tá? Então aqui é para explicar exatamente esse caso. O salário de benefício é salário mínimo. Só que ele vinha recebendo também um auxílio acidente, que começa como meio salário mínimo e depois, tá, esse valor sofre reajustes pelo mesmo INPC que reajusta os benefícios. Então, ele não mantém no decorrer do tempo esse valor de meio salário mínimo, vai ficando menorzinho. Então, o indivíduo tem um salário de benefício de salário mínimo e recebe auxílio acidente. Quando ele for calcular a renda de uma aposentadoria dele, tá? O que vai acontecer com essa renda? O auxílio acidente, ele vai integrar também o salário de benefício. Então, ele vai ter uma renda que vai ser, né, correspondente a salário mínimo. Tá? Vamos dizer que esse auxílio acidente tem um valor X, vai ser salário mínimo mais esse valor X. Tá? Isso aqui ele vai passar a receber só como aposentadoria, porque vocês têm que lembrar que o auxílio acidente ele cessa quando a pessoa se aposenta. Ele repercute no cálculo da renda. Então, eu não vou dizer que ele vai ser um segurado especial aposentado recebendo a renda de um salário mínimo de aposentadoria e mais uma renda de auxílio acidente. Não é assim. Ele vai se aposentar
e ele vai ter uma renda de aposentadoria que corresponde ao valor de salário mínimo mais aquele montante de auxílio-acidente que ele vinha recebendo, tá? Então, aqui é aquela ressalva que nós vimos, né? O que ele nos disse lá atrás, lá naquele outro dispositivo? Olha, segurado especial tem um salário de benefício equivalente a um salário mínimo, tá? Mas existem ressalvas. Quais são as ressalvas? Se eu tenho um segurado especial contribuindo facultativamente, isso vai mudar. Então, o que nos diz o artigo 39? Para os segurados especiais, fica garantida a concessão de aposentadoria por idade, invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão no valor de um salário mínimo, desde que ele comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido. Então, se ele vem em busca de uma aposentadoria por idade e um salário mínimo, ele prova 180 meses de atividade rural. Se ele vem em busca de uma aposentadoria por invalidez, 12 meses de atividade rural. Se é um dependente que vem em busca de uma pensão, 0, carência dispensada. Agora, o segurado especial tem, né, a garantia, tá? Isso é alternativamente, dos benefícios especificados na lei, garantidos aos demais segurados, tá? Observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, fazendo média com 80% dos maiores valores, né, 80% do período com os maiores valores, desde que eles contribuam facultativamente. E essa contribuição, ela vai ser, né, de 20% sobre um salário de contribuição que varia entre o salário mínimo e o teto. Então, ou eu tenho o segurado especial com esse benefício aqui, ou se ele optar por contribuir facultativamente, ele vai ter garantia dos mesmos benefícios que estão, né, na lei para os demais segurados. Benefícios que vão passar de salário mínimo, que vão incluir a aposentadoria por tempo de contribuição, que vão ser calculados com base na média, ou média vezes o fator, enfim, tá? Muito bem. Para a segurada especial, fica garantida a concessão de salário maternidade no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses. Cecília, você não falou que era 10? São 10 meses. A Lei 9876 mudou isso, já teve mudança e aqui está desatualizado. E o que eu respondo na prova? Ora, o seu examinador, ele está vendo a legislação como um todo e ele vai acompanhar as mudanças e a carência para o salário maternidade, uma segurada especial, salário maternidade no valor de um salário mínimo é de 10 meses de atividade rural, tá certo? Bom, nós vamos, né, encerrar aqui e na próxima aula, aliás, antes disso, vamos ver logo esse daqui, tá? Na próxima aula a gente vai continuar tratando disso, mas esse ainda trata do segurado especial na medida em que fala o seguinte: a aposentadoria por idade, ela é devida, né, desde que cumprida a carência, quando o homem completa 65 anos e a mulher 60. Muito bem. Os trabalhadores rurais, tá? Deixa eu ver aqui. Os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto no parágrafo 2º, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, o homem e 60 a mulher. Então, aqui é o seguinte: o trabalhador rural, seja ele segurado especial, empregado rural, eventual rural, tá? Ele tem, tá, também o avulso rural, ele tem redução da idade para se aposentar. O homem aos 60 e a mulher aos 55. Mas para eles usarem essa redução na idade para se aposentar, eles têm que ter todo o período de carência exigido exercendo atividade rural. Então, ele tem que ser trabalhador rural na hora que ele se aposenta, mas os 180 meses, 180 contribuições, tem que ser também feitas tendo em vista exercício de atividade rural. Se esses trabalhadores rurais, tá, eles considerarem períodos de contribuição em outras categorias de segurado, eles não vão conseguir reduzir a idade. Embora sendo trabalhadores rurais, na hora que eles estão requerendo o benefício, se eles usarem para compor essa carência de 180 contribuições,
períodos de exercício de outras atividades que não são de empregado rural, avulso rural, segurado especial, não tem jeito, não vai conseguir reduzir a idade. Eles vão se aposentar na idade que é definida para os demais, 65 homens, 60 a mulher. Tá? E aí, nesse caso, o cálculo da renda mensal do benefício vai ser apurado, tá? Fazendo média, tá? Considerando como salário de contribuição do período como segurado especial, o limite mínimo de salário de contribuição da Previdência Social. Então, aqui, se esses indivíduos vão se aposentar por idade, com 65 anos, né, o homem, 60 a mulher, ainda que sendo rurais, porque o período, né, de carência não foi todo como trabalhador rural, eles vão se aposentar com a idade normal, 65, 60, e vão fazer cálculo do benefício fazendo média dos 80%, né, do período com os maiores salários. Aí, se nesse meio tempo, nesse período básico de cálculo, tem período de atividade como segurado especial, como vai ter que fazer média, vai ter que determinar para o momento que ele era segurado especial, qual seria o salário de contribuição que eu vou levar para a média. Aí ele diz que no período em que o indivíduo exerceu atividade como segurado especial, se considera como salário de contribuição para cada mês um salário mínimo. Então aqui nós encerramos e na próxima aula estaremos conversando sobre o fator previdenciário. Até lá, gente.